Você já se perguntou o que os anjos sentiram no dia em que o Redentor foi pregado na madeira? Imaginamos trovões nos céus e trevas sobre a terra. Mas há um fio oculto de que quase ninguém fala. A hora mais sombria da história humana foi, para a hoste celestial, a mais dilacerante. 2 deles, Miguel e Uriel, fizeram algo tão surpreendente, tão diferente de tudo que já se registrou, que nem os videntes mais ousados ousaram descrevê-lo. Continue ouvindo, porque um pouco mais adiante você vai descobrir a escolha que eles fizeram e por que ela ainda sacode a eternidade. E, ei, se você ama mergulhar fundo assim, inscreva-se no Bíblia agora para não perder o que vem em seguida. Imagine a cena. O ar sobre a colina do crânio parecia pesado, como se até o oxigênio resistisse a se mover. O céu pendia plúmbeo, carregado de uma tensão invisível. As nuvens continham um soluço vindo do alto. Soldados zombavam, líderes religiosos sussurravam. A multidão fitava com rostos endurecidos. Mas, além do alcance dos olhos, num reino acima da física, um acontecimento inefável se desenrolava no espírito. Miguel, comandante dos exércitos do Altíssimo, estava no limiar invisível com as asas estendidas. Seu olhar não era o olhar feroz que um dia desafiou o dragão. Eram os olhos de um servo desfeito de amor. Ao lado dele estava Uriel, o anjo da retidão, guardião de mistérios ardentes. E naquele dia, nenhum deles puxou a espada. Nenhum brado de batalha, apenas um vasto e santo silêncio, um reverente tremor. Miguel se ajoelhou, não por fraqueza, mas por devoção absoluta. E Uriel, cujo fogo geralmente devorava o mal, derramou uma lágrima que nenhum humano jamais viu. Um momento gravado para sempre nos anais do céu. Se essa perspectiva está tocando você, deixe seu like. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem mensagens como esta. Você consegue sequer começar a imaginar a angústia de seres que nunca conheceram o pecado, vendo o sem pecado ser tratado como criminoso? Os cravos traspassaram a carne do cordeiro, e cada golpe de martelo soava como trovão nas alturas. Um arrepio percorreu as fileiras angélicas. Os serafins, que dia e noite clamam santo, silenciaram. Não por falta de louvor, mas por assombro, por reverência, por uma dor que até os anjos mal sabiam como suportar. Miguel curvou o rosto ao pó enquanto seus pensamentos rugiam como tempestade. Ele, que confrontara Lúcifer e o lançara para fora da glória, agora via o Senhor daquela mesma glória ser desprezado pelos que viera resgatar. Uriel, cujo fogo desvela a verdade, provou algo novo: impotência. Não nos é permitido intervir, sussurrou uma brisa através da eternidade. Miguel respondeu devagar, com os olhos fixos no rosto ferido e sangrando de Jesus, onde a resolução e o amor ardia firme. Isto, soprou Miguel, é o momento mais sagrado de todos. Ele está conquistando o abismo com amor, não com lâminas. O punho de Uriel se cerrou. Um brilho celestial envolveu seu braço. Não para golpear. Algo muito maior havia começado. Nesse instante, desceu um comando. Nenhuma voz, apenas uma vibração cruzando dimensões. Um sinal que só os anjos podiam ouvir. Escrito na criação, antes que o tempo começasse. Abram os registros. Documentem cada detalhe. Este será o veredito da cruz. Uriel, o escriba da chama perpétua, ergueu o braço para os céus. Um rolo de luz se desenrolou, envolto em fogo puro. Seria inscrito não com tinta, mas com sangue, com amor, com justiça. Miguel permaneceu imóvel enquanto suas asas lentamente se arqueavam como abrigo sobre as testemunhas abaixo. Maria, João, as mulheres fiéis não o podiam ver, mas sentiram um calor estranho
em meio à desolação. Cada lágrima será lembrada, declarou Miguel, voz como um sino. Cada gota do seu sangue ficará como defesa diante do trono. Uriel começou a escrever, as mãos trêmulas, não de medo, mas de veneração. As palavras estavam vivas, e o julgamento que confirmavam se tornaria libertação para multidões. Enquanto Jesus clamava, Pai, perdoa-lhes, o céu chorava em silêncio e uma escuridão preternatural envolveu a terra. Não era um simples eclipse, era o cosmos de luto. Ele pendia entre o céu e a terra. Uma ponte, uma ferida viva entre a divindade e a humanidade. Escondidos, os poderes das trevas celebravam, certos da vitória. Miguel não vacilou. Ele sabia que aquilo não era derrota, mas decreto. Então, algo nunca visto antes nem depois, Miguel se inclinou profundamente, não como tinha feito incontáveis vezes diante do pai, mas diante do filho ensanguentado e moribundo. Meu senhor, sua voz se quebrou. Tu estás conquistando como ninguém jamais conquistou. Uriel, ainda escrevendo em chama, ergueu os olhos e fez o que um anjo juiz jamais deveria fazer. Estendeu a mão para a cruz. Com um único toque, colheu uma gota do sangue de Cristo em seu dedo incandescente. Ela não evaporou. Tornou-se uma chama, um fogo que desde aquele dia arde para sempre no altar invisível do céu. Nesse exato momento, o véu do templo se rasgou, não do chão para cima, mas do alto até embaixo, do céu para a terra. Miguel estremeceu. Uriel baixou o olhar. Eles sabiam. Aquilo não era mero símbolo, era uma declaração de guerra contra a separação. A partir deste momento, o acesso está aberto. O sacrifício é suficiente. No madeiro, o Messias lutava por ar, cada suspiro mais fraco que o anterior, mas seu espírito permanecia invicto. Ele ergueu os olhos aos céus e pronunciou uma sentença que ecoou pela eternidade. Está consumado. Miguel levantou a espada, não para lutar, mas para selar o ato mais santo da história. Uriel, chama na mão, curvou-se em adoração. No reino invisível, os portões do abismo tremeram. O inferno percebeu que havia perdido, e os anjos viram que não testemunhavam uma morte, mas o nascimento de um reino eterno. Se isso está fortalecendo sua fé, compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje. O que Miguel fez nos minutos seguintes estenderia os próprios limites da obediência, do amor e da glória. O arcanjo que sempre cumprira ordens sem um tremor, sentiu algo novo incendiar-se no peito. Não ira, amor. Amor vasto, puro, irresistível. Ele olhou para Uriel, que ainda segurava a chama viva tirada do sangue do cordeiro. Sem uma palavra, entenderam-se. Não podemos ficar em silêncio, disse Miguel, a voz trêmula de devoção. Não quando o céu deu tudo por eles. Num sopro ele subiu, cortando camadas de luz e dimensão até alcançar a beira do reino. Ali, diante do trono, sem permissão, sem protocolo, ajoelhou-se. Os anciãos silenciaram. Os querubins cobriram o rosto, e do íntimo de Miguel brotou uma oração. Não por si ou pelos anjos, mas pela humanidade. Pai eterno, que este sangue não seja desperdiçado. Que toda alma por quem ele morreu seja buscada, achada, restaurada. Enquanto ele orava, todo o céu escutava. Alguns dizem que até Deus chorou, enquanto Miguel intercedia com uma paixão nunca antes vista num ser celestial. Quer mais momentos como este? Junte-se à nossa comunidade no Biblá e ative o sininho para não perder cada novo capítulo. Enquanto isso, Uriel desceu aos cantos mais escuros da terra. A chama em sua mão, contendo uma gota do sangue do cordeiro, não chamuscava nem feria, iluminava. Onde quer que aquela luz tocasse, as sombras fugiam. Silenciosamente,
Uriel marcava corações com um selo invisível, um sinal eterno, amado, redimido, alvo do amor. Miguel, ainda prostrado, ouviu dentro de si uma voz suave e majestosa. Está consumado. O filho venceu, e tu, Miguel, serás o guardião da aliança. A glória irrompeu do trono, e o pai fez um decreto que só os anjos mais próximos ouviram. A partir deste dia, toda oração feita em nome do filho ecoará à cruz, e o céu não a ignorará. Miguel curvou-se profundamente em reverência. Das profundezas, Uriel ergueu os olhos. Ambos sabiam. Tudo havia mudado. A cruz não foi um fim. Foi a chave que abriu o reino dos céus. E ainda assim, a cena mais radiante ainda estava adiante. A terra tremeu. Não um simples tremor, mas a própria criação exalando quando uma antiga promessa se cumpriu. Rochas se partiram. Sepulcros se abriram. Sombras se dispersaram. Miguel desceu em paz solene, asas brilhando, não com a luz da batalha, mas com a luz do rosto da redenção. Uriel observou enquanto certos corações começavam a bater de modo diferente, como se um fogo oculto acabasse de ser aceso por dentro. Perto do monte, à beira do crepúsculo, um soldado romano se ajoelhou. Sua lança ainda estava manchada, mas seus olhos transbordavam. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus, sussurrou, enquanto uma brisa inexplicável roçava seu rosto. Miguel e Uriel observaram em silêncio. Eles sabiam que aquela confissão era a semente de um novo reino. Então veio a missão impensável. Por ordem do Altíssimo, Miguel desceu ao túmulo onde o corpo de Jesus jazia. Ele fez o impossível. Selou o túmulo com sua presença, não para confiná-lo, mas para vigiar a alvorada da glória. O terceiro dia se aproximava. Lá dentro, o silêncio não era vazio. Pulsava de expectativa. Um sussurro de eternidade correu pelas pedras, como se cada grão soubesse o que estava prestes a acontecer. Miguel ficou ao lado da forma inerte do Messias. Não precisava de palavras. Seus olhos, brilhando com a luz do trono, diziam tudo. Tu repousas, meu Senhor, mas não estás derrotado. Sua espada repousava no chão santo ao seu lado. No mundo visível, tudo parecia terminado. As trevas acreditavam ter vencido. No invisível, o inferno tremia. Do Monte das Oliveiras, Uriel olhou sobre a cidade e viu mais que muros e santuários. Viu corações, alguns endurecidos, alguns inquietos, poucos partidos, porém, dispostos. Conte pra gente nos comentários qual parte desta jornada está falando com você até aqui. Então, uma voz como trovão suave ergueu-se dentro dele. Prepara-te, a pedra rolará, a morte será ferida, a luz voltará a brilhar. A espera está quase no fim. Uriel desceu ao túmulo. Miguel ergueu o rosto. Eles se olharam e souberam que estavam prestes a testemunhar o momento mais glorioso desde a criação. No terceiro dia, o filho abriria os olhos. Todo o céu prendeu a respiração. E então, aconteceu. Um jorro de vida atravessou o túmulo, não uma luz comum, mas a própria vida voltando para casa. O corpo envolto em linho começou a irradiar um brilho indescritível. Miguel recuou, não por medo, mas por reverência. Uriel caiu de joelhos. A glória inundou cada centímetro da caverna. Ele abriu os olhos. Cristo ressuscitado. Ele não falou, não precisava. Seu olhar profundo como o mar disse tudo. Dor vencida, pecado quebrado, morte derrotada. Poder se derramou dele, através da rocha, do solo e do céu, e cada anjo sentiu seu próprio ser tremer. Miguel inclinou a cabeça. Tudo está feito, meu rei. Tudo está cumprido, sussurrou. Jesus sorriu, manso, firme, eterno. Uriel levantou-se e ergueu o rolo ardente. As palavras finais que escreveu
flamejavam como ouro vivo. Ele venceu. Ele vive. Ele reina para sempre. No alto, os anjos começaram a cantar uma melodia que nenhum ouvido humano ouviu. Uma canção que nem os profetas sonharam. Pura, vasta, nascida do assombro e da adoração. Os céus irromperam. Santo, santo, santo é aquele que venceu a morte com amor. Se isso está acendendo um fogo em você, deixa um like para continuarmos alcançando mais pessoas. Miguel caiu de joelhos novamente. Desta vez, não por tristeza, mas por glória. Uriel ergueu o rolo aos céus. Num instante, ele se desfez em chama celestial, arquivado para sempre nos registros eternos. O veredito da cruz foi selado. Cristo estava de pé, guerreiro que atravessou o abismo e voltou. Olhou para Miguel e Uriel com ternura, não apenas como servos, mas como irmãos. Uma lágrima dourada riscou o rosto imortal de Miguel. Obrigado, meu Senhor, por nos permitir ver isto. Ele respirou. Jesus caminhou em direção à entrada do túmulo. A pedra não se moveu por força humana. A própria criação pareceu abrir caminho para o autor da vida. A luz da aurora aguardava. E com passo firme, o rei ressuscitado entrou num mundo que jamais voltaria a deixar pela morte. O que se desenrolou em seguida foi ainda mais maravilhoso. Do lado de fora, o jardim ainda vestia o silêncio da madrugada. O ar estava fresco, não cortante, mas purificador, como o frio que anuncia algo santo e novo. Ele andava sem feridas abertas, porém com marcas eternas nas mãos e nos pés. Cicatrizes que não doíam, mas falavam. Miguel e Uriel acompanharam a uma distância invisível. Não era momento para espadas ou fogo. Era momento de revelação. Ela correu ao túmulo, lágrimas afogando tudo. Não buscava um Cristo vivo, procurava um corpo perdido. Maria Madalena. Jesus a contemplou com profunda ternura e com uma única palavra despedaçou o véu do luto. Maria. Ela o reconheceu, não por traços ou forma, mas por amor. O amor que só ele podia dar. Uriel sussurrou. A primeira testemunha da eternidade. Miguel, com os olhos erguidos ao céu, percebeu um interruptor acionado no cosmos. Uma nova era. Uma nova criação. À medida que o sol subia, o mundo girava. Mas nada jamais seria o mesmo. O ressuscitado havia sido visto. O reino começara. Maria caiu de joelhos. Suas lágrimas mudaram de tristeza para assombro. Suas mãos tremiam, incertas entre abraçar e adorar. Jesus disse suave, porém firme: Não me detenhas ainda, pois ainda não subi ao meu Pai. Vai, dize a meus irmãos que eu vivo. Diz-lhes que o plano não terminou. Está apenas começando. Invisíveis, Miguel e Uriel assistiam como testemunhas privilegiadas de um novo Gênesis. A chama não ficará mais em nossas mãos, disse Uriel. Ela viverá nos corações dos redimidos. Miguel assentiu. Em breve, milhares de homens e mulheres levariam a mensagem do Cordeiro. O sangue do Filho trovejaria mais alto do que qualquer profecia ou oferta. Não mais uma mera religião. Era uma conexão restaurada com o Altíssimo. Se isso te traz clareza, compartilha e ajuda esta mensagem a alcançar alguém que precisa. Jesus seguiu adiante, não rumo a uma cruz, mas aos seus discípulos, os vacilantes e os caídos. Miguel, observando os céus límpidos, pronunciou uma profecia que só anjos conseguem moldar. Ele voltará, não como cordeiro, mas como leão. O próprio céu parecia diferente, não em forma ou brilho, mas no âmago, onde um mistério agora estava desvelado. O Deus eterno sangrou, e depois voltou a respirar. Miguel elevou-se silenciosamente ao limiar do reino. Uriel o seguiu, a chama interior ainda viva.
A missão deles não estava encerrada, apenas transformada. O Pai aguardava. O trono ardia com glória indizível. Então, a cena mais esplêndida se desdobrou. Se essas revelações mexem com você, certifique-se de estar inscrito no Biblá, para receber a próxima parte assim que sair. Jesus ascendeu, não em segredo ou solidão, mas diante de testemunhas. Os céus se escancaram, os portões antigos se ergueram, e uma voz trovejou como nunca: abra um caminho para o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Perguntaram os reinos, e os anjos responderam com fogo nas vozes: o poderoso, o vencedor da cruz, o Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Se essa cena te maravilha, aperte o like e continue assistindo. Miguel prostrou-se. Uriel cobriu o rosto. Cristo se aproximou do trono como filho e como herói, como salvador, o único digno de abrir os livros e ratificar com sua vida o que nenhum outro pôde. O céu aplaudiu em chama. As coroas dos 24 anciãos caíram como uma cascata dourada. Os serafins cobriram o rosto com asas ardentes. Os querubins ergueram um cântico jamais entoado. Digno é o Cordeiro que foi morto, e que por seu sangue comprou para Deus pessoas de toda língua, povo e nação. O que você vê quando imagina isso? Conte pra gente nos comentários. No bramido do louvor, Jesus sentou-se à direita do Pai, não como mártir trágico, mas como rei coroado pela obediência. Miguel ergueu o rosto, o coração ardendo com o fogo do céu. Ele já não duvidava. A dor, a cruz, o túmulo, a ressurreição. Aquilo não foi tragédia. Foi a maior vitória já testemunhada nos céus. Uriel aproximou-se dos arquivos eternos e gravou uma linha em luz viva para permanecer para sempre. Aqui, o amor eterno foi selado. Aqui, a graça triunfou sobre o juízo. Na terra, os discípulos ainda lutavam para compreender a magnitude do que viviam. Mas uma nova era havia despontado nos céus, e Miguel sabia sua próxima grande missão: defender a igreja nascente, a noiva do rei. Enquanto a igreja cambaleava adiante entre perseguição e promessas, Miguel foi constituído seu protetor invisível. Onde um apóstolo era preso, ele se aproximava. Onde um crente era apedrejado, ele abria as asas para afirmar seu espírito. Quando o evangelho cruzava fronteiras, Miguel ia à frente, abrindo caminhos pela sombra. Se você precisava desse lembrete de proteção divina, compartilhe isto com um amigo. Uriel, guardião da chama, descia em sonhos, visões e revelações, incendiando corações, despertando chamados, derramando entendimento, ainda ardendo com o fogo aceso naquele dia no Gólgota. Mas ambos sabiam que aquilo era prelúdio. O filho havia conquistado, mas uma promessa ainda vibrava em cada estrela e em cada vento. O rei voltará. Miguel se preparou. Uriel cuidou da chama. Os céus aguardavam em anseio. Ative o sininho no Bibla para não perder nossa próxima exploração profética. Quando Cristo voltar, não cavalgará em humildade, mas em glória. Não será julgado, julgará. Aqueles que o traspassaram verão. Anjos que choraram na cruz rugirão como trovão. Resta uma última visão. Uma cena ainda por se desenrolar. Uma que você e eu talvez testemunhemos. Uma única trombeta soará. Não numa cidade ou num continente, mas ao mesmo tempo nos céus e na terra. Os céus se abrirão outra vez. Miguel tomará seu lugar à frente do exército celestial, não como testemunha desta vez, mas como líder do último avanço. Uriel erguerá a chama, não como sinal de juízo, mas como estandarte do retorno do rei. E o Filho, Cristo, descerá. Seus pés tocarão a terra, não como em Belém, não como no Calvário, mas como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Os que creram levantarão o rosto e chorarão de alegria. Os que negaram se curvarão, pois todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Miguel e Uriel, os mesmos que o viram sofrer, que choraram na cruz, que guardaram o túmulo e celebraram a ressurreição, estarão lá. E você estará pronto? Se você crê que Ele voltará e quer que Ele o encontre esperando, compartilhe isto agora e convide alguém para dentro da história.